amigos, donos da Bola RS desta quinta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, é lógico, aquela live do YouTube que passa por cima da concorrência, é uma audiência e uma repercussão impressionante. Aliás, na live do YouTube tem uma enquete interativa convidando a todos vocês para que participem e votem conosco. Vai lá, live do YouTube, donos da Bola RS, aba Comunidades e responde esta pergunta. Quem chega no melhor momento para o Clássico Grenal? O primeiro da temporada, domingo 8 da noite na Arena. O Inter ou o Grêmio? Vá lá você e vote conosco. Ribeiro Neto, eu vou abrir o debate contigo. O Grêmio vai adiante na Copa do Brasil, eliminou o Campinense. Mas, na minha opinião, traz algumas preocupações na bagagem. Mas o Renato também acha isso. Se tu observou bem a entrevista do Renato, ele também acha isso. E ele tá muito certo, tá? O Grêmio, se você pegar os bola, hein? Se você pegar os 17 jogos de invencibilidade do Renato, você vai ver que o Grêmio não foi testado. Ele não pegou nenhuma equipe forte. Tá, mas lá na Série B a coisa era complicada. Nós estamos falando de assuntos diferentes, eu e tu. E eu e o Renato, pelo jeito. São outras preocupações que eu já vou falar para você bem. A minha preocupação é que o sistema defensivo do Grêmio não marca ninguém. Ninguém. Tá? E acho que isso o Renato sabe e fala. E o que ele disse ontem na coletiva é sobre isso. Tá? Qualquer time que retoma a bola no meio-campo do Grêmio cai na frente dos dois zagueiros. Eu estou falando isso antes, tá? Para o torcedor do Grêmio não ser surpreendido em caso de problemas contra equipes mais fortes. Mas como o Renato é muito inteligente, ele já observou isso aí, tá? De resto, o Grêmio jogou num sistema muito parecido com o que jogou contra o Novo Hamburgo. Talvez seja uma tendência do Renato insistir com isso. Só que Grenal é outra história. Tá bom. Eu vou para outra linha. Minha linha não é a mesma que a tua. Fabiano Baldassi, eu quero te ouvir. Gente, não é possível que a gente esteja abrindo debate criticando o Grêmio. É inacreditável. Eu não critiquei. Eu falei de preocupações da bagagem. Cris da bola. E vocês vão entender o que eu falo. Mas só um pouquinho. Pera um pouquinho. Baldassi, pelo amor de Deus. Cris da bola. Baldassi, não faz que nem alguns que interagem com a gente, que eles fazem questão de não entender a mensagem que é passada. Tá bem, Ribeiro. Tá? Mas eu não estou criticando o Grêmio. Mas tu está manifestando preocupações. Mas foi a pauta que o Eu apresentador vou dizer do programa... vai numa outra linha do que tu colocou, também, completamente diferente. Tá, mas, Bereguete, tu não falou em preocupações, e eu disse eu também tenho. Falei que o Renato, da coletiva, também disse que tinha. Cara, não estou criticando o gente, Grêmio. Assim, ó, vamos lá. Eu vi todo o jogo, acompanhei o jogo. O Grêmio ontem jogou melhor do que jogou contra o Novo Hamburgo. Exatamente. O Grêmio fez ontem uma partida exuberante, impecável na sua produção. O Grêmio produziu a exaustão. O Grêmio ontem não tinha o Carbaggio, que era uma peça propulsora do que aconteceu contra o Novo Hamburgo, botou o Vijaçante, e o Vijaçante, mesmo com características diferentes, foi um dos melhores jogadores em campo. O Grêmio tem ascensões técnicas importantes, como o Cristaldo, que se fixa neste momento, talvez como um dos mais importantes jogadores do time. Todo o processo funcionou. O Grêmio construiu 15 chances de gol em jogadas trabalhadas. Desculpa, mas eu que sou colorado tenho que dizer, o jogo de ontem, para mim, tendo um Grenal na sequência, só me causou preocupação. O que eu penso neste momento como colorado, que o Internacional tem que encontrar uma maneira, inclusive mudando o time, de coibir esse movimento do meio-campo do Grêmio. O Renato encontrou o time. Alguns acharam que contra o Novo Hamburgo o Grêmio estava de aniversário, não estava porque ontem repetiu, e igualmente ao que aconteceu contra o Novo Hamburgo, o Grêmio ontem conseguiu no seu movimento de meio campo e consequentemente a consequência ofensiva ser impecável. Para não dizer que foi impecável por completo, o Grêmio perdeu o gol demais, mas o que produziu de todas as formas, por cima, por baixo, pelos lados, pelo miolo, de todas as formas, o Grêmio ontem criou chances de gol. A partida do Grêmio de ontem foi muito boa, cara. Essa é a verdade. JB. Eu quero registrar como é bom ouvir Fabiano Baldassi, porque é o lúcido do programa falando sobre Grêmio. Porque assim, eu não consigo acreditar que nós abrimos, depois de uma atuação tão bacana como essa, que afirmou um esquema, que afirmou um jeito de jogar, que deu ao Grêmio a certeza de que... Certeza não dá para ser absoluto, mas deu ao Grêmio um norte, uma luz, dizendo assim, opa, peraí, não foi uma casualidade, como bem pontuou o Baldassi, que o Bitelo e o Vina jogaram bem.
bem. O Renato fez uma coisa que não precisa ser feita para redescobrir a roda, mas ele colocou os dois pontas, e aí é difícil até, eles começam um pela direita, outro pela esquerda, mas eles trocam a todo tempo, e não é uma coisa assim, um tá marcado, agora veio a ordem do banco para trocar, não, eles trocam a qualquer momento, e isso vai fazer uma diferença no jeito de jogar. O Cristaldo ontem foi de novo o melhor jogador em campo, e a gente viu um Cristaldo muito bem, a gente tem o Soares um pouquinho abaixo, aí tem o Vidia Sante. Ribeiro, se tu ficar fazendo sinal de trânsito para criticar o Grêmio, que é o que tu gosta, não dá para debater, cara. Tá, em primeiro lugar, eu estou muito desconfortável, porque o Baldasso fez e que tu está acompanhando não é verdade. Não, mas é que daí a gente fica debatendo, fica assim, criticando, tu só quer criticar o Grêmio, velho. E o que tu está fazendo também, o que tu está fazendo isso também é assim, ó, ela namora com o malcaratismo. Por quê? Porque o que tu está fazendo não é verdade. Não foi isso que eu falei. O Grêmio namora mesmo. Ontem tinha um cara namorando a torcida. Uma demanda do meu apresentador. Pois é, eu acho que eu induzi o erro. Pauta, eu acho que o responsável sou eu, porque eu estou falando de outra preocupação e agora eu vou ter que externar, então, o que eu estou preocupado, o que eu acho que o Renato traz a sua bagagem de preocupação. Eu só quero dizer, Ribeiro, sobre o que tu falaste do meio-campo, da retomada, que tem um outro momento realmente de contra-ataque do Campinense, que o Renato tem que, eu acho, ficar um pouco atento. Tá, o Renato tem que ficar um pouco atento porque isso aconteceu e o time do Mano Menezes, o Internacional, gosta de jogar numa saída rápida no contra-ataque. E talvez tenhamos uma tendência de Granal começando com o Grêmio propondo o jogo e atacando o Inter. Vai embalado pela torcida, é natural esse processo. Agora, eu quero elogiar o que o JB falou, o Cristaldo colocando o pé dentro da área, a dobradinha Cristaldo Soares que funcionou mais uma vez, o Grêmio criando muita oportunidade. Quando eu falo de preocupação, eu estou falando de uma preocupação do desgaste físico. O Grêmio chegou aqui às 5 horas da manhã. Mais do que isso. Mais do que isso. Então vai numa outra linha, não vai na tua. O Grêmio teve um jogo em que ele teve volume, foi proponente, tomou conta do jogo. Agora, não foi um jogo que permitiu ao Renato, no intervalo do jogo, fazer 5 trocas. Ele foi mexer a partir dos 23 do segundo tempo, porque a vida não estava resolvida, estava encaminhada. O Grêmio teve que jogar. O Grêmio teve que se esforçar em campo. Não foi como foi contra o Novo Hamburgo sexta-feira, que com 7 minutos estava 3-0. Não foi este jogo. Foi um outro jogo. O Grêmio foi exigido. O Diogo Rossi falou na Rádio Bandeirantes, chegou às 5h20 da manhã, o Grêmio chegou em Porto Alegre. O Grêmio vai treinar hoje aquele treino que aqui é entre nós, para tirar o avião do corpo, quem não jogou 90 minutos vai dar uma corridinha, bater uma bolinha, tal. O Grêmio vai ter um bom treino na semana, que é o de sexta-feira. Então... Sábado é a véspera do jogo. Sábado é véspera do jogo. Ajuste, posicionamento. Este é um prejuízo inexorável que o Renato terá. O Grêmio tem um prejuízo que perdeu o foco na semana, teve que concentrar para o jogo. Mas era uma barbadinha. É uma viagem até Brasília, volta, joga o jogo que não foi tão barbadinha assim. Então, esta é a preocupação que eu acho que o Grêmio tem a partir de agora. Se tivesse uma semana de treino, o Renato ia fazer rachão e treino de finalização. Não, melhor rachão do que o treino de ontem que foi mais forte. O negócio é o Renato entrar na mente dos caras, porque isso ele é bom, ele sabe fazer. E outra coisa, alô Renato, que só ouve as críticas, né? Vou fazer um elogio aqui. Qual era a principal dúvida e o principal ponto que todos nós colocamos em todos os momentos quando se tratou do retorno do Renato ao Grêmio? Que o Renato ia ter que montar um time novo. Que o Renato não era um treinador autoral. Tem aquele estigma do Grêmio campeão com o Renato, que o time foi montado pelo Roger. Pois eu vou dizer uma coisa aqui. O Renato foi o compositor deste time. É uma obra totalmente autoral do Renato. Verdade. O Renato começou o ano tentando o time com pontas. Ele, Renato, percebeu que não dava. Ele, Renato, inventou uma nova forma. Ele, Renato, encaixou o time e provou para todos nós que tem sim capacidade de ser um treinador que monta times do zero. Ele montou um Grêmio do zero que está dando bom resultado e ele arrumou o time. Verdade. Esse time, que é óbvio, tem 2 jogos. E antes que falem, foi contra o Novo Hamburgo e Campinense. Eu não posso avaliar o Grêmio contra o Real Madrid porque o Grêmio não joga contra o Real Madrid. Ele joga contra o Campinense. Então, é óbvio que existe licença poética, mas todos os times do Brasil estão jogando contra equipes mais fracas neste momento. Vamos lá. Partindo dessa linha, o time é completamente diferente do que qualquer outro. 16, 17, 18, não é o time de 18. É um time de toques curtos, rápidos, muito mais movimentação, muito mais tabelas. Um jogo mais... Ele tá, Meneghetti, 30 metros à frente. É um time diferente daquele que jogava lá atrás com o Maicon, que carteava o jogo mais de trás. Hoje ele é, pelo Cristaldo, ele é
30 metros à frente e ele é de toques mais curtos e rápidos. Aí, para avançar, se o Ribeiro não me tirar a concentração aqui do lado, vamos lá. Cristaldo melhor em campo, Soares inteligentíssimo, de novo, Vidia Sante para mim. O Vidia Sante é a formiga atômica do Grêmio. Jogou muito. Ele é a formiga atômica do Grêmio. Depois do Cristaldo foi o melhor do Grêmio ontem. Ele tem que jogar. Eu acho que pode ter sido ele. Vidia Sante. Tá, ele tem que jogar. O João Pedro na lateral direita, pra mim foi bem, foi ok. É melhor que o outro, tá? Tá. É melhor que o Fábio. Foi ok, não vou começar a discutir assim, porque as referências que eu tenho dele não são boas. Eu não acompanhei a carreira do João Pedro, não posso mentir aqui. O que a gente faz? Ah, o cara vai ser anunciado, liga para 2, 3 colegas que viram ele e os caras disseram, cara, não é lateral pro Grêmio. Tudo bem. E o Ferreira? A gente tem que falar especificamente do Ferreira, que perdeu um gol sozinho ali e ficou olhando, mas fez ficou um gol reclamando. também, né? Não, tudo bem, deixa eu te seguir. falar. Deixa eu te falar. O Ferreira, para mim, é exatamente o que aconteceu ontem. Para mim é exatamente isso. Ferreira é o cara para os minutos finais, para jogada individual. Para dizer assim, tá 1-0, a gente precisa do alívio, começa a tocar a bola neles assim, vai meu filho, tu sabe jogar bola, tu tem talento, decide sozinho aí. Tá. É isso. Mas tem uma Ponto. outra coisa. Reserva entrando no segundo tempo. Tá, mas aí é mais complexo do que isso em relação ao Ferreira. O Ferreira hoje é um estranho no ninho. Nesse esquema do Renato, o Ferreira é um estranho no ninho. Não cabe o Ferreira nesse esquema. Tanto que quando entra o Ferreira ontem, muda completamente a forma de jogo do Grêmio. O Grêmio passa a procurar o ponta para jogar e tal. Esse é o lado ruim. O Ferreira perdeu a titularidade. Ele não cabe no novo modelo do Renato. Porém, o Renato passa a ter um repertório de uma alternativa de jogo quando coloca o Ferreira. Vira uma outra forma de jogar. E para desconcertar ainda mais o Ribeiro Neto, eu quero dizer, eu falei já da preocupação, que eu acho que o Grêmio tem um prejuízo físico. Acho que o Grêmio tem esse prejuízo físico, de desgaste. Isso é intransponível? Não, é claro que não. É um obstáculo a mais. Tem a questão do PP, que saiu fazendo tratamento médico. Uma bolsa de gelo do tamanho que dá para fazer umas 15 caipirinhas, aquele gelo que o PP colocou ali no tornozelo. Já tinha recebido uma pancada no jogo contra o Novo Hamburgo, não sei se foi no mesmo tornozelo, que ele ficou manquitolando um pouco, ontem também. Então essas são as preocupações. Mas eu quero, Ribeiro Neto, te dizer que eu vejo progressos do Grêmio de Renato. O Grêmio é um super time, vai ser campeão de tudo? Não sei. E acho até que não. O Grêmio vai disputar o título do Campeonato Gaúcho. Copa do Brasil, tem que embalar, tem que melhorar, tem que crescer o time, tem que ter essa questão do contra-ataque adversário. Tem uma estrada a percorrer. Mas eu vejo progressos no time e no trabalho do Renato. Para vocês que não queriam o Renato na aldeia, engulam. O Renato vai fazer esse time do Grêmio ser competitivo. Ah, é um timaço? Talvez não seja um timaço. Até acho que não é um timaço. Mas o Renato está construindo um bom time de futebol. Mas eu não sei onde é que está a divergência. Tu fala Tu abriu aqui, tu dizendo... É que quando eu falei preocupações, eu te induzi ao erro. E preocupações para mim é do ponto de vista de desgaste físico. E tu criticou taticamente, tu falou que tem um buraco no meio campo do Grêmio. Tu liquidou com o Grêmio do Renato. Não é verdade. Isso aí o senhor está fazendo. Eu estou irmanado ao JB. Está namorando também? Está namorando com o sentimento. É que o Grêmio namora. Tu não viu ontem o rapaz namorando na arquibancada? Vi, depois do segundo gol do Grêmio, pegaram o casal. Tu liquidou, tu falou que tem um buraco no meio campo. Vejam só como é que eu sofro aqui no programa, mas eu conto com vocês. Não, tu viu o buraco no meio campo? Não. Tu viu o buraco no meio campo? Não. Entrega. Tá zoado isso aqui. Eu não tinha falado essa expressão, mas como é o Meneghetti falou, quem sou eu para Se viu o buraco no meio campo, volta. Tu fica mais charmoso de óculos. Não. Se viu o buraco no meio campo, tem que trocar, tá errado. Então assim, deixa eu falar. Tu quer o meu viu direitinho. Não, porque o teu pode me dar algumas coisas que tu tem que eu não gosto. Falamos de mau caratismo de novo. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer para vocês. Tá. Eu estou, assim, embevecido com o Grêmio. Só a gente que nota. o Renato, os dirigentes do Grêmio e uma parte significativa da torcida do Grêmio, vocês gostem ou não, também está, assim... esperando a sequência para ver se isso é verdade. Mas é o que tem, Ribeiro. Mas é claro que é o que tem. É claro que é o que tem. É óbvio que os mais entusiasmados, se você se detivesse aqui hoje, é o carrossel azul e tal. Eu não vou entrar nessa. Eu sou analista e analista pragmático, tá? O meu temor, e foi isso que eu fui questionado no início do programa, tá? É o meu temor, que não é tanto temor, porque eu sei que o Renato sabe disso. É que o Grêmio tem uma volúpia ofensiva maravilhosa.
linda, sabe? Bom de ver, adoro times ofensivos. Só que a sua recuperação quando perde a bola, e ele perde a bola, tá? PP, aliás, é um dos perdedores de bola. Meu tá? Deus. Então, mas não é, eu tô falando... Tu só fala da parte ruim, tu não fala da parte boa. Mas Tu passa em diagonal do PP, o passe Tu de foi longa tentar distância. agradar o Meneghetti e fez mais uma tese qual furada. foi a primeira frase que eu falei? Eu estou embevecido. Por que vocês não Ribeiro, ouvem? ninguém Vocês só acredita ouvem nisso. o que vocês querem ouvir. Não, Aliás, tá certo, Renato. Isso aí. Vocês só criticam. Por curiosidade, Baldassim, por curiosidade. Eu gosto muito de um cara da imprensa gaúcha que se chama Pato Mori. Ele é uma figura maravilhosa. Ele é amigo do Ancelotti. Eu não tenho mais, mas o Pato Mori tem o contato do Ancelotti. Eu vou conseguir com o Pato, vou hoje à tarde ligar para o Ancelotti, que é técnico do Real Madrid, vou botar no Viva Voz e vou perguntar assim, ó, tu não tem coisas a melhorar no Real Madrid? Ele vai dizer, não, tenho. Aqui, ó, quando perde a bola, falta um ajuste fino ali na hora da... Tu está criticando o Renato, é isso? Não, mas é tu que... está dizendo que o Renato, o que ele fala, não se dá Não é isso, um Ribeiro. Claro que o Grêmio tem coisas a corrigir. Viu, ninguém é estúpido, Renato, idiota nesse programa. É outro cueca preta aqui, ó. Cueca preta não, aqui, hoje ó. a cueca é azul, ó. Tá, vamos adiante, gurizada. Hoje é Vamos azul. adiante. Lucas Dias, que passou uma rasteira no Tiger Junk. Tiger não volta mais. Lucas Dias deu uma rasteira no Tiger Junk, que o Tiger Junk tá até agora tentando se encontrar. É O o nosso Lucas homem. Dias é o nosso Vina, que entrou bem no time, e o Tiger Junk é o nosso Ferreira, que não faz sequência de partidas. Sim, que joga. Tá agora uma alternativa de jogo. Eu acho que ele pode ser, eu acho que é o Ele lugar tá bom sempre pro no Tiger. departamento médico. Fala, Lucas Dias, o homem que derrubou o Tiger Junk. Tudo bem, Lucas Dias? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha. Só cumpro ordens, tá? Só estou aqui para cumprir ordens e também para a gente trazer Renato Portaluppi, que falou ontem no Mané Garrincha, após a vitória e classificação do Grêmio, sobre a importância desse passo dado para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe fez mais uma vez o que nós treinamos, o que nós combinamos. Poderíamos ter definido o placar ainda no primeiro tempo, tivemos inúmeras oportunidades. Fizemos apenas um gol, depois fizemos outro no segundo tempo com o Ferreirinha. Me agradou porque a equipe criou bastante, faltou um pouquinho de tranquilidade, como já falei, na hora de finalizar, na hora de matar o jogo, mas me agradou. Mas o mais importante foi o passo que a gente deu hoje. A gente veio aqui para buscar a classificação, coisa que infelizmente o ano passado, nessa época aqui, na primeira partida o Grêmio saiu. Então a gente veio com força máxima, respeitando nosso adversário. Agradecer também ao adversário que em momento algum eles apelaram, procuraram jogar futebol. E você sabe que é sempre muito difícil penetrar numa defesa que estava bem fechada do jeito que o adversário jogou. Mas o mais importante, como eu já falei, é que a gente conseguiu o objetivo. Lucas Dias, tu tem estado no Beira-Rio diariamente, está acompanhando os trabalhos do Inter, do Mano Menezes. Pode ter surpresa no time do Mano para o Grenal de domingo, Lucas? Não é uma tendência, tá, Meneghetti? Mas possibilidade existe. Explico por quê. Não é tão comum, o jogo é no próximo domingo, o Mano fechar atividades na quarta, como foi ontem. Pelo menos 4 ou 5 dias antes do Clássico Grenal. Geralmente são 2 dias antes, a gente vê um aquecimento aqui, outro depois, mas não. O Mano está fechando as atividades desde ontem. Hoje o treinamento da manhã também com portões fechados no CT Parque Gigante. Cresce uma possibilidade de uma alteração e uma surpresa para o Clássico, que envolve o nome de Luiz Adriano. Há uma chance e uma possibilidade de Luiz Adriano começar o Clássico, modificando um pouco a estrutura do ataque, tendo Pedro Henrique pela beirada e aí uma possibilidade ou de Maurício ou Wanderson saindo da equipe titular. Eu não acredito muito nesta ideia, tá? Eu acho que conhecendo o Mano, como ele administra vestiário, grupo de jogadores, grupo de trabalho, Luiz Adriano começa esperando. E talvez até entre realmente durante o Grenal. O Baldassi está com uma tese de uma mexida no meio-campo, né, Baldassi? Exatamente. Não vai jogar o Luiz Adriano, vai jogar o Pedro Henrique e o Wanderson por tudo que tu falou e até por tudo que o Ribeiro colocou aqui de um Grêmio propositivo, que circula a bola no meio-campo, que é ofensivo, que vai fazer isso na arena e vai deixar espaços. E vai deixar espaços. E o Inter tem Wanderson e Pedro Henrique, por que mudaria isso agora, com o Luiz Adriano recém-desembarcando no aeroporto? O que eu acho que vai acontecer, e agora não é mais eu acho só, agora eu quero, depois de ter visto o Grêmio ontem. Opa, tá eu assustado? quero. Acusou o golpe? Agora não é mais eu acho, agora é eu quero
que não jogue o Maurício e jogue o Johnny junto com o Baralhas. Se o Internacional não povoar o seu meio-campo com jogadores com melhor capacidade de marcação para coibir o máximo que conseguir esse movimento do meio-campo do Grêmio, o Inter perde o Grenal. Eu não colocaria o Maurício e eu colocaria Baralhas, Johnny e Depena. Ah, mas o Baldasso, o Meneghetti foi certo, tu acusou o golpe. Era só o Campinense também. Não, meu querido, eu tô aqui falando bem dos caras, mas eu ainda fiz a ressalva. Velho, olha, Bem o que o Campinense. César Dias tentou transformar o Campinense no PSG. Exatamente. No PSG da Paraíba, né? Eu cheguei à conclusão que tudo aqui foi para tirar a chance de eu ganhar um dinheirinho na KTO. Porque eu tava querendo apostar e o César veio que o Campinense era uma maravilha, eu fui lá e botei dinheiro no Campinense e me quebrei de novo. O César tá assim com o sueco, ó. Tá Dei dinheiro pro sueco de novo, tá? Porque eu disse que o Campinense ia ganhar no primeiro tempo e aí o Grêmio ia virar. Dei dinheiro, não tinha a menor chance do Campinense, só que o César faltou com a verdade. Faltou com a verdade, é lindo. Tu chama o cara de mentiroso de uma maneira elegante. Mas assim, ó, beijo, você que tá de férias. Só que assim, ó, eu ia apostar no Flamengo reserva, o Paulinho Pires me alertou ontem, Flamengo reserva contra o Botafogo no final de semana na KTO, eu ia colocar que ia ganhar Flamengo e vocês não deixaram, porque era o reserva. E estava pagando 5, 6. Tá. Eu ia ganhar uma banana de dinheiro, sabe por quê? Porque o Flamengo ganhou. E onde é foi exatamente que tu quer chegar? Qual era, do que tu estava falando? Não, Baldasso, tu tá acusando um golpe do Grêmio? Não tipo, tô acusando, cara, calma, eu quero segura. A melhor estratégia. Vem cá, você sabe, segura? Você sabe não que é tanto assim. Tá desenhado o modelo do Grenal. Não é tanto assim. Se vocês estão assistindo aí, você sabe que tá desenhado o modelo do Grenal. O Grêmio partindo para cima e o Inter no contra-ataque. O Grêmio vai ter a bola e o Internacional vai jogar de forma reativa para roubar a bola e sair em velocidade. Esse é o desenho do Grenal. Não vai ser diferente disso. Não vai ser diferente. E esse Grêmio com a bola, eu preciso coibir da melhor maneira que eu conseguir. Porque esse Grêmio tem envolvimento, troca de funções, o Bitelo está na direita, na esquerda e tal. Se o Internacional não tiver algo volumoso para coibir esse movimento do Grêmio, nós vamos perder o Grenal. Sabe qual é o jogo que o Mano Menezes viu? Qual? Antes de começar a semana Grenal? Sim. Juventude e Grêmio. Segundo tempo de Juventude e Grêmio, mas no primeiro tempo também já tinha acontecido. O que fez o Celso Roth para minimizar esse movimento que o Grêmio de meio campo tem? Tá tri fácil de enquadrar nesse teu posicionamento, tá assim, tá bem Isso me barbado. pareceu uma crítica. Eu acho que sim. Parece aquela coisa, estátua do pensador. Hoje eu estou sendo... Vocês estão acompanhando, né? Metralhado. Isso é bullying. É bullying, tá? E o que o Mano vai fazer? O Mano vai fazer o que o Celso fez. O Celso, inteligentemente, né, interpôs um jogador entre a saída de bola do Grêmio e a chegada dos homens de frente. Quem vai ser jogador? Tá. Bom, aí nós podemos especular. Gente, o Juventude passou o jogo inteiro roubando bola. Mesmo quando tomava 3-0, sabe? O Juventude roubava a bola. E por isso que eu falei do PP. Naquele jogo, o PP perdeu 3 bolas assim na frente da área, perigosíssimas, no primeiro tempo. Então, é isso que vai acontecer. E aí, o Internacional roubando essa bola, e aí esse jogador se posiciona onde, você está dizendo? Entre a saída de bola e os homens de frente. Pega o campo, coloca no grande círculo, assim, tá? Para as pessoas enxergarem assim. Mas os treinadores fazem isso, tá? Entre o PP e o Vidiaçante. Quando tu tem uma série de bola qualificada, tu coloca no mínimo um cão de guarda entre os volantes e os meias para atrapalhar essa condução. Tu deixa a bola picada. E a bola picada para tu roubar, para ter a segunda bola, como as pessoas chamam, entendeu? É muito mais fácil. E é o que o Inter tem. Ele rouba essa bola e coloca os velocistas para correr. E aí é o que eu digo da minha preocupação, agora eu estou entendendo. Vocês não querem enxergar nenhuma preocupação do Grêmio, porque vocês querem que o Grêmio vá para cima doidado. Entendi. Agora eu entendi. É clubista a coisa aqui. Vocês viram que eu estou sozinho. Vocês viram que eu estou sozinho aqui, tá? Vocês querem fazer isso. Mas o Renato é inteligente, tá? Ele não vai cair nessa armadilha de vocês aí. JB, o que nós vamos dizer para ele depois disso? Depois dele dizer que nós somos clubistas, né? Aí chama o intervalo, o que eu faço aí? Chama o Lucas Dias, eu boto o Lucas Dias para trabalhar. Tem mais de Renato aí, Lucas? Tem mais Renato? Tem mais de Renato, viu, Meneghetti? Agora falando sobre esse clássico Grenal, até porque ele foi questionado ontem, depois da classificação contra o Campinense, se ele poderia trazer uma surpresa e, quem sabe, fazer uma modificação no meio de campo. E o Renato fala agora. Bom, só pode entrar 11 em campo, né?
Mas essas dúvidas, na minha cabeça não tem dúvidas. Pode ter dúvida na cabeça de vocês, que é uma coisa normal, né? Mas essa dor de cabeça todo treinador gosta de ter, né? Pior quando ele não tem essa dor de cabeça. Então tá todo mundo bem, tá todo mundo brigando e respeitando o companheiro pela posição. Até domingo, eu vou pensar direito, a equipe que vai enfrentar o Internacional. Vocês podem começar a falar que esse Grenal não vale muito, mas vale sim, você sabe da rivalidade que tem. O Grenal todo mundo sabe que Grenal é Grenal, tem a rivalidade. O Grêmio está muito bem encaminhado no campeonato, classificado, mas Grenal é Grenal. A gente tem certeza que a Arena no próximo domingo estará lotada. E tudo pode acontecer no Grenal, tanto de um lado como do outro, não importa quem esteja na frente do outro. É a rivalidade. A gente tem o plano A e o plano B. Qual vai ser colocado em prática no próximo domingo? Bom, até lá tem tempo para a gente pensar. Plano A e plano B, vocês estão achando que é de esquema tático ou de time titular? Não. Quem ouve a pergunta entende que ele está falando sobre esquema de jogar, a forma de jogar, ou com o Vina ou com o Ferreira. E aí porque perguntaram como é que ele iria para o Grenal, se ele iria para o Vina ou Ferreira. Para mim é 100% Vina. E a resposta encerra com uma tese que só na cabeça do Francisco existe, para não criticar o coleguinha, vou falar do Chico, do Pinheiro, que é reservas no Grenal. O Renato está deixando claro aí. Ele desmanchou a tese. Ele falou assim, algumas pessoas podem dizer que o Grenal não vale muita coisa, mas vale sim. Só vou dizer uma coisa para vocês. Não vou dizer nada. É uma expressão conhecida de vocês. Gente, pelo amor de Deus, 50 mil gremistas já compraram ingressos, cara. Não 50 dá. mil gremistas. Tem gremista vindo de todos os cantos. No Beira-Rio hoje de manhã, tava uma loucura, deu problema, tava uma loucura a compra de ingresso do Inter. Vai ter 50 mil gremistas. Aí eu vou achar que o Renato vai colocar time. O Rio Grande do Sul inteiro está esperando. O Rio Grande do Sul. O Ribeiro contestou no começo dessa semana aqui o interesse da torcida do Grêmio pelo Grenal, dizendo que a torcida do Grêmio preferiu o jogo contra o Campinense. 50 mil ingressos vendidos em 2 dias. 50 mil ingressos vendidos em 2 dias. Acabou a tese do Ribeiro Neto. Acabou. Esse Grenal é esperado por gremistas e colorados ensandecidamente há bastante tempo. Fala, Ribeiro. Eu acho que não tem nada a ver. Vocês estão misturando os assuntos. O Grêmio já botou 40 mil antes do Grenal. O interesse da torcida do Grêmio, ela é com ou sem Grenal. Então não é por aí. O que eu estou dizendo para vocês, e outra, vocês são não briga com o fato, cara. Então tá, não briga com o fato. Não briga com o fato. As enquetes que os veículos fizeram disseram exatamente o que eu falei. Mas, Ribeiro... Tá? Que o jogo, aliás, o Renato sabe que o jogo, e vocês não ouviram a entrevista do Renato com atenção. Não. Para o Renato, todo mundo é idiota, o jogo paralelo de Ribeiro Neto. O jogo importante foi ontem. Tá, o jogo foi importante. E não adianta vocês virem colocar... Eu sei que, o Grenal é legal, nós vamos fazer uma imensa cobertura, é fantástico. Estou torcendo que seja titular contra titular, é o que eu quero. Vai ser isso, Ribeiro. Só que eu não vou me iludir, porque a história do Grenal, dos personagens do Grenal, eles denotam uma outra realidade. E por que eu não vou deixar de dizer para vocês isso? Por que eu vou ficar aqui, a fábrica de chocolate do rapaz aquele lá? Ribeiro, mas só um pouquinho, Ribeiro, peraí só um pouquinho. Tudo bem, Ribeiro, tu tem, eu acho assim, e é legal, tu tem quase 40 anos de jornalismo esportivo, nós somos contemporâneos, e eu respeito muito esse teu cheiro do que acontece, e eu fui o único que disse durante toda a semana que eu não tenho essa certeza que o Baldasso tem, que o César tem, o JB... Mas eu posso estar errado, qual é o problema? Eu não tenho essa certeza toda de que o Grêmio vai colocar, não tinha. Mas a partir do momento em que o treinador chega lá e diz, Grenal, tem a rivalidade, que é um jogo... agora que eu vi que eu estou sendo... Achei estranho o posicionamento. Veio um lateral, veio pela lateral esquerda. Estamos inovando agora. Estamos inovando, veio pela lateral esquerda. Assim. Tu é o meia de centro e o ponteiro passou aqui assim, passou. tu então, tem que passar. Gente, depois do Renato, desta resposta que a gente produziu aqui agora, Ribeiro, a gente não pode mais ter dúvida. Não, eu tenho. Entendeu? Não pode mais ter dúvida. Ele deixou claro a importância do Grenal, a relevância do Grenal. O Grêmio vai com os titulares. Que fique claro, eu não tenho... Nós temos que ouvir o que o cara está dizendo. Eu ouvi e eu mantive, eu ouvi atentamente ontem a entrevista e eu mantive a minha suspeita. Eu posso estar errado? Posso. E não tenho nenhum problema, eu não tenho medo dos meus erros. Não tenho, sabe? Porque é humano e eu estou aqui para projetar antes.
E para falar depois, não precisa estar aqui. Não, mas é que né? nesse caso a gente tem que. Eu acho que tu pode colocar o teu filho, o teu sentimento, a informação, também levando em consideração o que disse o técnico do time. O técnico do Grêmio disse isso. Assim, o Baldasso fez, admito que o Baldasso fez uma leitura antecipada, antes de praticamente todos nós, e acertada. Por quê? Porque, cara, o Baldasso tem um termo tanto quanto que é característica do programa, né? Desprezando os outros. Ah, vocês não saem na rua, vocês não falam com os torcedores e tudo mais. Não, mas assim, a partir do momento que tem 50 mil pessoas na arena, a partir do momento que tu abre a rede social e que as pessoas veem ali na rede social, que tá todo mundo comentando, que os caras... Ontem a gente eu coloquei o vídeo do jogo do Grêmio, vários colorados entraram para dizer, jogo contra o Campinense, eu quero ver no Grenal e tal. Isso tá acontecendo. A partir do momento que o Mano Menezes vai para a entrevista coletiva e diz o Grenal, o clássico, ele por vezes é maior até do que o campeonato. Claro. Que é uma coisa que nós usualmente falamos, mas aí, né? normal é uma... Não, verdade. então, deixa nada de novo. Quando tu falou um monte de coisa que eu não concordo, eu ouvi atentamente. Não foi bem então assim. Agora tu Vai lá, JB. ouve. Vai lá. Mesmo que tu não concorde, e me agrada que tu não concorde com o que eu falo. Aí, a partir de então... Ficou meio arrogante a minha frase, mas é que às vezes a gente precisa... Não, as pessoas se expõem, né? Elas se expõem. às vezes a gente precisa fazer isso. As pessoas aparecem, finalmente pessoal? elas se mostram. A gente precisa ser assim porque irrita também, tá? Mas aí, a partir do momento que o Mano Menezes fala uma frase dessa, que é usual na imprensa, mas que normalmente técnicos não falam, até para não criar uma pressão desnecessária, o Mano se expõe e diz, não, é maior o jogo do que o campeonato. E o Renato... Mal tinha sido perguntado sobre o fato. Ele diz, não, o Grenal tem importância sim. Acabou. Cara, é um fato. A gente não, já diria o senhor Germano Faria de Filho. Não se briga com a notícia. A notícia está aí. Se quiser boxear com ela, fica à vontade. Ô Lucas, vamos encerrar a novela Benedetto? Vamos encerrar essa novela, Meneghetti, até porque ela ganhou mais um capítulo ontem à noite. Depois do Benedetto fazer 3 gols na vitória do Boca por 3-0 na conquista da equipe argentina na Supercopa lá na Argentina, ele falou que tinha uma proposta do Internacional. E a gente acompanha o que o Benedetto falou. No, que está la oportunidad, esa está, pero yo... ¿Te vas a ir? Sí, acá en Boca, yo no dije nunca que me iba. Siempre digo que la gente se va a enterar primero por mí lo que voy a hacer. Obviamente la propuesta está, pero no tengo pensado salir de Boca. Listo, o sea, lo descartamos directamente. Descartamos. Esse Benedetto, Dario Benedetto, atacante argentino do Boca, descartando uma proposta que teria sido feita pelo Internacional. Pelo que eu conversei com pessoas do clube, tá, Meneghetti? O Inter diz que sim, teve interesse no Benedetto no início da janela, mas que nenhuma proposta foi feita pelo Colorado. Sabe que eu acho um processo normal, tá? Porque o Inter fez a proposta lá atrás, né? Dezembro, janeiro, o Internacional tentou o Benedetto. Ou foi em julho? Não, o Inter tentou o Benedetto quando veio o Brian Romero e Foi em julho. meio do ano. Foi em julho. Mas o nome dele agora acabou sendo especulado. O repórter perguntou para ele do Inter. E ele falou assim, agora, qual é o tempo disso? Ele não precisou ali. Qual foi o tempo da proposta? E para o jogador, convenhamos. É sempre interessante dizer que um clube como o Inter ou como o Grêmio tem interesse na sua contratação. A gente sabe que o Benedetto teve um problema ano passado lá com o torcedor do Boca, errou pênalti num jogo importante, acabou se desgastando, quase que foi afastado do time. Então, eu acho que está tudo na normalidade. Agora, o fato é, o Inter não vai contratar o Benedetto e a direção do Inter, como disse o Lucas, está dizendo que houve uma tentativa agora de requentar o assunto para valorizar o jogador. O centroavante do Inter é o Ener Valencia, é o cara que está acertado e que tem alguma coisa assinada. O Internacional não diz, mas assim, o vice-presidente escorregou no sábado ao dizer, e aí teve que dizer uma frase, isso até uma... Não vou ser o crítico da imprensa aqui, porque não é meu papel. Não, que isso. Mas assim, quem pega a frase literal dele, diz assim que ele pega e fala no segundo momento, não, esse aí não andou como nós queríamos. Mas tu tem que, o jornalista tem que ver o bastidor. Ele claramente se atrapalhou, disse que eram 3 contratações na Europa, e depois disse que eram 2, e aí depois teve que botar o Nico Hernandes, que veio do Atlético Paranaense como se fosse da Europa. Ele estava se referindo nitidamente ao Ener Valencia, que a informação que nós temos é que está com tudo acertado com o Internacional, que assinou uma documentação, embora o Inter negue, só que o Inter não vai informar isso para não prejudicar a vida do jogador lá, porque ele ainda tem uma Liga Europa para jogar e é segundo colocado do Campeonato Turco. A gente sabe o fanatismo do torcedor na Turquia neste momento. E lá já é
meio que certo que o jogador, até tinha uma informação nesse sentido de que vai ao encontro desta minha informação, que é certo que o jogador vai sair. Eu descobri, entrevistando uma jornalista turca que está no meu canal, ela falando que o jogador ficou muito chateado porque contrataram o Batshuayi, um atacante a pedido do Jorge Jesus, ganhando muito mais do que ele, não estavam valorizando. Ele disse, cara, se vocês não vão me valorizar, eu vou sair. Então tudo converge E o Jorge pro Éder Jesus também Valencia. deve sair, tá? No metade do ano. Sério? Eu li Também uma tem uma- notícia hoje de que ele está indo embora. Quem? Tem uma O tendência, Jorge eu vi isso aí Jesus. no começo da semana até, que ele tem uma tendência de que não renove o seu contrato, de que sai agora na metade É do que ano. assim, cara, vamos lá, futebol, tudo pode acontecer. Já diria o profeta Tyson, que disse que ele, lembra da live, aquela que a gente vazou, o Tyson dizendo, falando assim, eu tinha que fazer que nem o Yuri Alberto, que prometeu na segunda que iria vir e na quarta estava no Corinthians. Isso acontece com jogador de futebol. Ele assinou um documento que tem uma multa, às vezes, pré-contrato, às vezes tem multa de 1 milhão de euros. Bom, se o Fenerbahçe chegar lá e bota o salário dele e paga a multa para o Inter, aí nem o Inter tem culpa. O Inter fez o que pode ser feito. O mundo jurídico sempre diz que contratos foram feitos para serem cumpridos ou quebrados mediante pagamento de multa. Ou seja, cumpridos também. isso Porque tem uma multa no contrato. A multa é, usualmente no Brasil, por exemplo, eu assinei um pré-contrato com um jogador brasileiro que joga no Palmeiras. Usualmente, não é? É R$1 milhão a multa desse pré-contrato, tá? Tu joga no Palmeiras, tem final de contrato, eu assino um pré-contrato, é R$1 milhão. Se o outro time consegue renovar com o jogador e paga a multa daquele pré-contrato, acabou. Tem uma outra novela, esta na Arena, envolvendo o Michael, Lucas. Isso, Meneghetti. O técnico Renato Portaluppi fez questão, mais uma vez, de falar em uma coletiva pós-jogo sobre esse jogador e a gente acompanha agora. A gente tem o nosso grupo formado no momento, é porque a gente não pode escrever mais ninguém no campeonato estadual. Eu vim atestando há 2 jogos seguidos contra o Novo Hamburgo e hoje, uma formação que vem me agradando. O Ferreirinha está voltando de lesão, é um jogador que estava parado há 30 dias, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, até porque é um jogador que quebra as linhas do adversário, faz a jogada de profundidade. É aquilo que eu falo, a gente tem que ter o plano A e o plano B, mas para ter esses 2 planos você precisa de jogadores com características, e o Grêmio tem. Quanto ao Michael, eu prefiro não falar mais nada no momento, né, porque a gente fala no jogador, aí algumas pessoas fazem um estardalhaço. Isso é com o presidente, com a diretoria, eles sabem do meu pensamento, a gente troca ideias aí praticamente quase todos os dias. O importante agora no momento é a gente focar nos resultados dentro do campo. O Depena falou aí para as redes do Internacional, não é mesmo? Falou para as redes do Internacional, Meneghetti, um destaque importante. O Depena, depois de quase uma temporada com a camiseta do Internacional, ainda não disputou o Clássico Grenal, assim como Wanderson, Pedro Henrique, Vitão, e ele é um dos estreantes do Clássico do próximo domingo, e a gente acompanha o que ele falou. Toda semana de Grenal acho que é um pouco diferente, se vive de uma maneira mais intensa, porque é um jogo importante, mas a gente tem que estar tranquilo, falta muito ainda para dia domingo. Así que tem que focar no trabalho, focar nos treinos da semana, que vai ter tempo para preparar o jogo, que claro que é importante, mas como falei, também é um jogo mais. Para mim é a primeira oportunidade de jogar um Grenal, estou acostumbrado a jogar clássicos lá no Uruguai, sei o que é a sensação de jogar um clássico contra tu maior rival, então acho que também meus companheiros conhecem essa sensação, vamos a ir no campo a fazer o melhor que todos podemos fazer. E dessa maneira, a única maneira que a gente vai conseguir conquistar os 3 pontos, que é o nosso objetivo, tentar fazer o melhor, em cada bola dar o máximo, brigar para ganhar. Serão muitos estreantes neste Grenal. E nós temos uma tendência de ter o olhar mais direcionado para os protagonistas. Seja Cristaldo, Luiz Soares especialmente, no Inter o Alan Patrick, o Pedro Henrique. Mas este jogador aí, ele tem algumas características, Baldasso, que eu acho que são importantes para o Mano Menezes. Em primeiro lugar, ele é um jogador diferenciado do ponto de vista anímico. Né? Ele traz um pouco da garra uruguaia, ele é um jogador que conversa com o árbitro, ele é um jogador que às vezes compra até umas broncas dentro do campo que não são propriamente dele, toma a dianteira, né? Ele tem um perfil um tanto diferente. E técnica e taticamente, ele tem uma preponderância no esquema do Mano Menezes muito grande. Tu tem no Depena 2 coisas importantes, além da qualidade técnica dele. A conclusão de fora da área, que é um diferencial que hoje poucos têm, e ele é
o avalista tático do esquema. Ele é o cara que organiza o processo. Eu tenho no Alan Patrick o meia qualificado que distribui, a velocidade do Wanderson, o drible do Pedro Henrique, a marcação do Baralhas, eu tenho tudo. Agora, no Depena, eu tenho o organizador do setor. E são raros os jogadores que têm essa visão tática. Tu vai elogiar o Depena, né, Ribeiro, agora, né? Vou. Baita jogador e o mérito do Mano que colocou ele numa posição onde realmente ele faz a diferença. Agora, o melhor jogador do Inter, o mais importante ainda é o Alan Patrick. Não, tá bem. Eu não disse isso. Eu disse que ele é o avalista do sistema. O Alan Ele Patrick, é a referência técnica. Não. O Alan Patrick, tecnicamente, eu concordo. É o melhor jogador internacional, sem dúvida. O Lucas falou um negócio que ontem de noite eu estava refletindo sobre isso. Não parece, que medo. Mas eu penso sobre futebol. É mesmo? Como tem estreante nesse Grenal, né? Tem muitos. Porque o Inter tem o Pedro Henrique, o Wanderson, o Alan Patrick nessa passagem, acho que ele não jogou da outra vez. Não, ele jogou da outra vez, mas nessa passagem o Depena. Aí tu vai pro Grêmio, então, Soares, Cristaldo, Carbacho. Tu tem vários jogadores que acabaram nunca jogando um Grenal. O Pedro Oliveira está dizendo o René. Ele não jogou o Gauchão no ano passado, o René? Não jogou? lembro, Mas tem uma diferença, JB. Depois que tu concluiu, eu quero te dizer a diferença. Não, fala. Não, é que assim, ó, os estreantes do Inter e do Grêmio no Grenal. O Pedro Henrique é estreante em Grenal. Cara, preciso explicar pro Pedro Henrique que é Grenal. O Wanderson e o Depena são caras que estão aqui há muito tempo. Eles já estão embutidos dentro do que acontece no Rio Grande do Sul, pelo que eles veem nas ruas, eles já sabem de tudo isso. Os estreantes do Grêmio, sim, são novatos. Sim, o Soares jogou Real e Barça. Não, tá bem, eu digo, mas tu pega o Carbajo, o Cristaldo, esses caras não têm ainda a total noção do tamanho do Grenal. Os estreantes do Inter, eles já estão bem mais habituados. Mas nesse contexto, Meneghetti, se tu me permite, eu queria votar na enquete. Vamos ver. Bota aí. Quando saiu a enquete, bota eu aí quero a nossa votar. enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades. Vamos colocar aí, né? Quem chega num melhor momento para o clássico Grenal? O Inter ou o Grêmio? João Batista Filho. Então, Meneghetti, eu vou ser incoerente. É mesmo? Eu vou ser incoerente. Isso quase não acontece contigo, né? Porque na terça-feira à noite eu fui participar de um podcast, um abraço pra galera lá do Papo Copeiro, e eles me convidaram para o podcast, eu fiquei lá batendo papo com eles e tal, e eu disse que eu achava que o Inter, se eu tivesse que apostar, eu ainda brinquei, você falou, chama agora, aposta na KTO, quem é que tu aposta? O Inter. Mas, como a pergunta é quem chega melhor, a pergunta é, quem chega no melhor momento? O momento melhor, para mim, não quer dizer que vai vencer, é do Grêmio. Mas é óbvio. O nível de atuação que o Grêmio conseguiu nos últimos 2 jogos, o Inter não conseguiu. Aí tu vai dizer, sempre vai ter aquela vírgula, porque como diz o Ribeiro Neto numa das suas frases brilhantes da vida, quando ele nos cobra alguma bobagem que a gente fez no ar da rádio na TV Bandeirantes, o que é quase todos os dias, e aí a gente começa a argumentar, ele olha para ti bem sério e diz assim, para tudo tem explicação. Né? E é verdade, para tudo tem explicação. Como alguém vai dizer, JB, mas o Grêmio jogou contra Novo Hamburgo e Campinense. Sim, o Inter jogou contra a Aimoré, contra a Avenida, contra o Novo Hamburgo. Não tem como jogar contra outros times. Só que o Grêmio conseguiu, nesses 2 jogos, um nível que eu não tinha visto jogar. A pergunta é quem chega no melhor momento. A pergunta é muito simples para fazer para vocês, para responder. O Inter fez 2 partidas como as 2 últimas do Grêmio até agora em 2023? Não fez. Então, eu acho que o Inter vai ganhar o Grenal, tá? Acho que o Inter vai ganhar o Grenal. Mas o Grêmio chega no melhor momento. Ribeiro Neto. Vejam só como a gente não está conseguindo se acertar no programa hoje, o que é muito bom, né? Existe, na minha opinião, a parte lúdica e a questão pragmática, realista, mais verdadeira, mais condizente com a realidade. Mas a parte lúdica é aquela que emociona, que tem a ver com o sentimento, com paixão, amor, essas coisas que enobrecem a alma. Então, a gente gosta mais da parte lúdica. Então, eu não discuto isso aí. Mas o chato aqui vai dizer para você o seguinte, esse recorte que vocês estão querendo fazer para dar favoritismo para o Grêmio... Narrativa, fala a narrativa, Essa narrativa, fora de contexto, isso me deixa preocupado com vocês, tá? O Internacional não precisa ter o melhor momento de 2 jogos. O Inter teve um semestre inteiro no passado. E é o mesmo time, é o mesmo jeito de jogar. É óbvio que o momento melhor é do Internacional. E eu estou sendo coerente, porque eu sempre achei isso. Isso não tem a ver com responsabilidade,
com a questão da repercussão do Grenal, que aí nem Sim, os mas aí dois, o recorte- que é um jogo e tal. Tu fez um recorte pegando o ano Claro, passado. um recorte muito maior. Eu não que é muito consigo mais definir real, momento é muito pegando mais o ano real. passado. Momento eu consigo definir pegando o momento. Lucas, vamos falar do público. A questão dos ingressos tá sanada, né? Tá resolvido isso aí, né? Tá resolvida a questão dos ingressos para o torcedor do Internacional, Meneghetti. Tinha uma grande polêmica, os ingressos sendo cobrados a R$120, agora R$90 para o torcedor do Inter, que inclusive já pode se dirigir às bilheterias do Gigantinho. As vendas para os sócios colorados se iniciaram na manhã desta quinta-feira. Mais de 1.000 torcedores já passaram por lá. Então a expectativa é que ainda entre hoje e amanhã estejam esgotados os 2.000 ingressos colocados à disposição do torcedor do Internacional. Agora para o torcedor mandante, pouco mais de 45.000 ingressos já vendidos e já esgotados. Teremos casa cheia no final de semana no Clássico Grenal. Lucas Dias vai comandar a nossa live no YouTube e a gente vai pro intervalo. Pô, não tem como, não tem como. Aí me desarma, 21.000 pessoas nos assistindo, Maria Fernanda. Aqui na live do Donos da Bola, só 2.300 likes. Cara, já deixa o like aí, tem 21.000 pessoas nos assistindo aqui. Deixa o like aí no vídeo, te inscreve no canal do Donos, ativa o sininho para ser notificado amanhã do programa e vem participar do chat. O Lucas Lopes, todos os dias, um abraço, Lucas Lopes. Quem mandou aqui? Igor Gonçalves, gremista pelo visto. Lucas, vai ter mano a mano antes do Grenal? Manda abraço para Salto de Jacuí. Um abraço para Salto de Jacuí. Igor Gonçalves aí fica a cargo de Pedrinho. Vai ter mano a mano, Pedrinho? Acho que vai. Já que eu acionei o Pedrinho, o que temos de almoço hoje? Hoje temos alguma... O que temos de almoço hoje, sabemos? Fígado? Prefiro não comentar. Um abraço aqui, tá? Felipe HR, um abraço. Pedro Kaiser, valeu, Pedro Kaiser. Grande abraço pra ti também, tá, amigo? Alisson Pereira e o Di Maria vem quando? Vocês estão arrastando já no chat, né? Gabriel Torres, tem que ser Ademir ou Vargas no Grêmio, Lucas. Um abraço pro Gabriel. O Que Diaba, o degradê sumiu, é verdade, vou hoje, tá? Hoje eu vou cortar o cabelo, na próxima vocês vão ver já o degradê bonitinho aqui, certinho. Oi. Quinta-feira. Bife de fígado à milanesa? Ratatouille? Tá, vocês inventaram... O Ratatouille é o filme do ratinho lá, vocês estão inventando já. Pô, me pega, tá? Purê de batata crocante. Lucas, tu curte a parte lúcida do Ribeiro? Flávio Five, um abraço. Curto. Thiago Borges, Lucas, o Ribeiro tá uma máquina, uma lenda. O Ribeiro é uma lenda. Manda um abraço pra Jaboticaba, Rio Grande. Não conhecia, tá? Não, Jaboticaba. Não tem piada. É um abraço pra Jaboticaba. Quem mandou? Assim, deixou na reta é gol, MD Baladeiro, um abraço. Onde é meu barbeiro? Pô, pra ninguém... Pô, é que eu não cortei, rapaziada, eu tenho que voltar a cortar, eu já tô há uma semana sem cortar o cabelo. Um abraço pro Juliano Stradolini que vai me salvar hoje. Lucas, o Ribeiro é o Regis Tadeu do futebol? Lucas, tu acha que o Inter ganha o Grenal Capataqueti? Pô, não entendi o nome do teu usuário, mas, cara, acho que vai ser um bom jogo e acho que vai ser 1-1, empatezinho maroto. Lucas, acha que... Aqui já, todos os dias... Lucas, processa o teu barbeiro. Abraço para Florianópolis, Guilherme Silva, um abraço. Floripa e pro Guilherme também. Ribeiro é o Pedro Bial do Donos, mandou o Guilherme Fischer. Pô, interessante. Baldaço, tu tá louco? Vai ser 4-0 Inter, sem... Fora os ameaços, mandou aqui o Thiago. Um abraço pro Barão RS, Felipe Rodrigues, um abraço para Barão. O Henrique Couta, o Mota já tá pronto lá, daqui a pouco tem um Motinha aqui na tela da Band. Bromini, pergunta o shampoo que o Ribeiro usa. Não faço ideia, mas vou perguntar depois. Não usa shampoo, Pedro? Isso me pareceu uma crítica, já diria Ribeiro Neto. Edivaldo Santos, JB é o melhor. Pô, o JB fica agradecido. Quem ganha o Grenal, Lucas, responde. Acho que vai ser 1-1, cara. Acho que vai ser um bom jogo 1-1. Quem mais aqui? Um abraço para Esteio, Daniel Sendron. Lucas, qual o teu time no Ultimate Team? Pô, joguei muito Ultimate Team no FIFA, tá? Mas já desapeguei de videogame.
Feito. Valeu, um abraço. Vamos ver como é que o pessoal que está interagindo conosco lá na live do YouTube, na aba Comunidades, está projetando o Grenal. Quem chega melhor? Como é que o pessoal de casa, da rua, enfim, do smartphone se manifestou? Pode colocar no ar o resultado da nossa enquete interativa. Quem chega melhor? O Inter, 30%, o Grêmio, 70%, com base nos votos, especialmente de JB e de Fabiano Baldasso. O Ribeiro está nos 30%. Amanhã eu me posiciono, quando a gente vai voltar na KTO. Na KTO, no palpite do jogo. Amanhã para dar o palpite do jogo. Vamos ver os próximos movimentos, a dupla Grenal, os times e tal. Alexandre Mota, boa tarde. Tudo bem, Mota? Quer dizer que só amanhã, então. Boa tarde, Meneghetti. Só amanhã? Amanhã eu vou dar o placar do jogo, tá?